Fechamos os discursos com a intervenção do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Correia. Muito boa tarde, Sra. Presidente da Câmara Municipal de Amarante, Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Sr. Presidente da Junta de Freguesia, nas vossas pessoas cumprimento todas e todos os autarcas presentes nesta cerimónia, Sra. Deputada da Assembleia da República e também vereador da Câmara Municipal de Amarante, caro amigo Carvalho, Sr. Vice-Presidente da Associação de Futebol do Porto, caro amigo Pedro Soares, Sr. Presidente da Direção do Sport Clube Salvadorense, na sua pessoa cumprimento todos os dirigentes, técnicos, atletas, sócios e amigos do clube, e aproveito também para cumprimentar de uma forma especial a Sra. Engenheira Paula Mota, representante da família Mota, que tem uma ligação umbilical aqui ao Sport Clube Salvadorense. Eu estou aqui com muito gosto, com muito prazer, julgo que sempre defendi isso, desde o primeiro minuto deste mandato, do meu mandato como Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que um membro do Governo que tutela a área do desporto deve ter um sentido de proximidade muito vincado e, naturalmente, deve marcar presença naqueles que são os espetáculos esportivos mais mediáticos do país, sejam dentro de portas, sejam fora de portas, como os campeonatos da Europa, campeonatos do mundo, Jogos Olímpicos, Jogos Paralímpicos, Jogos Europeus, Jogos Mundiais, diversas modalidades, mas também, ou sobretudo, marcar presença naqueles eventos que representam o desporto em Portugal. E os clubes de base local, o Sport Clube Salvadorense é um clube de base local, eu fui presidente de um clube desportivo de base local, onde fiz a minha formação no dirigismo desportivo. Os clubes de base local representam 99% dos clubes desportivos em Portugal. E não há grandes clubes, em qualquer modalidade, começando pelo futebol, que é a modalidade mais forte do nosso desporto, sem os clubes de base local. Os clubes de base local não só garantem a representatividade geracional e territorial da modalidade do futebol. Sem os clubes de base local só teríamos, se ficássemos resumidos aos grandes clubes, ficaríamos só pelas grandes cidades do país e, portanto, os clubes de base local são essenciais a todas as modalidades, principalmente à modalidade do futebol. E se 99% dos clubes são de base local, significa que a esmagadora maioria dos atletas, dos praticantes de futebol no país estão nos clubes de base local. E por isso deve o membro do Governo que tutela a área do desporto estar tão ou mais disponível para marcar presença em momentos como este, em clubes de base local, como nos momentos mais mediáticos, e por isso estou aqui com todo o gosto, com todo o prazer, consciente que este é um momento marcante na história do clube, da freguesia e do concelho. Há pouco tivemos um pequeno momento inaugurativo, mas com muito sentimento, que foi a inauguração do Museu do Clube. Há pouco também alguém dizia na sua intervenção que um clube só tem futuro se tiver passado, se tiver memória. E, na verdade, quando se cumpre 100 anos, significa que desde o primeiro dia da fundação, desde o primeiro punhado de mulheres e homens que se juntaram para formar este clube há 100 anos, passando por todas as décadas até hoje, certamente que podemos colocar em cima da mesa um conjunto enorme de pessoas, de homens e mulheres, que pela sua vontade, pela sua determinação, pela sua resiliência, esta palavra, uma palavra que veio com a pandemia, resiliência, que marca muito bem aquilo que é o espírito, que é também o coração dos dirigentes esportivos, porque se destacam muito também pela sua resiliência, porque sabem enfrentar e vencer os momentos mais difíceis. E estou certo, não sendo um conhecedor tão profundo da história do Sport Clube Salvadorense como qualquer um de vós, sei que para clubes chegar aos 100 anos percorreu momentos difíceis,
e só os venceu porque na sua história foi bafejado pela sorte de ser dirigido por pessoas de resiliência e também porque teve o apoio da comunidade local. Os clubes de base local também são isso, representam a comunidade local, representam a vontade local, representam a ligação à comunidade, representam aquilo que são as expressões não só da sua comunidade mais próxima, a freguesia de Salvador, mas também aquilo que são as expressões coletivas do território onde está inserido, num sentido mais lato, o Concelho de Amarante. Isso significa que quando o nosso clube de base local atinge um feito desportivo cuja notícia passa à freguesia, passa ao Concelho e até aparece numa página de jornal, daqueles jornais mais lidos, hoje alguns deles digitais, nesta era da transição digital, nós ficamos com um orgulho imenso. Eu fico com um orgulho imenso quando o clube do qual sou sócio de um clube, que é o clube de base local onde fui atleta e dirigente, também atinge o seu sucesso e, portanto, qualquer um de nós, qualquer amante do desporto, ninguém chega a secretário de Estado do Desporto sem ter clube e sem ter formação desportiva. E, portanto, todos nós temos, obviamente, orgulho nesses momentos. E temos orgulho porque sentimos orgulho na nossa terra, sentimos orgulho na nossa comunidade e um clube de base local representa a comunidade e representa o seu território. E 100 anos significa que não só o clube vive do passado e tem que ter orgulho no seu passado, mas também vive da sustentabilidade do presente e do futuro. Não tive a oportunidade de conhecer ainda todas as instalações do clube, ainda vamos ali ao relevado, ao campo dar pontapé de saída, mas já pude espreitar e vi que tem boas condições e sei que estas instalações que já pude conhecer também são fruto daquilo que é o envolvimento, o casamento entre a comunidade, o território e o clube, com o apoio da Junta da Câmara Municipal. Sem o apoio das câmaras municipais e das juntas de freguesia, o desporto em Portugal não tinha atingido como atingiu e está hoje num patamar de referência internacional em várias modalidades e também aqui em Amarante certamente com o apoio das autarquias. Mas estava eu a dizer que aqui também se respira futuro. Não só se comemora 100 anos, olhando para o passado, homenageando o passado, manifestando orgulho no passado, mas também se respira futuro e não só porque aqui nesta sala há uma fotografia que salta à vista e essa fotografia levarei comigo, que é a fotografia de ver todas as gerações aqui, de ver muitas mulheres presentes neste evento, e já falarei disso daqui a pouco, porque também significa que é um clube diverso, um clube multigeracional, e isso diz que tem futuro. E, portanto, comemora 100 anos, de cabeça levantada, olhando para o futuro, e com projeção para o futuro. O Salvadorense foi fundado em 1923, 5 anos depois do fim da Primeira Guerra Mundial, e numa altura, e se forem consultar as atas da Junta da Paróquia, irão certamente verificar aquilo que eu já verifiquei, porque eu já fiz esse trabalho, de consultar atas da Junta da Paróquia à época. Foram tempos muito miseráveis em Portugal. Foram 5 anos depois da Primeira Guerra Mundial, o país vivia numa enorme instabilidade política e, mesmo assim, foi um período de ouro no nascimento, na fundação de clubes desportivos. A década de 20 e a década de 30 foram décadas douradas na fundação de clubes desportivos. E este ano, próximo ano, os anos seguintes, serão anos em que o Secretário de Estado do Desporto irá ter imensos convites para centenários de clubes, porque foram épocas douradas. Não só porque o futebol começou a ser uma moda, como era encarado, se consultarem a imprensa à época, era assim que os jornalistas retratavam o surgimento do futebol em Portugal, uma moda, uma novidade, muitas vezes trazida por um imigrante que retornou a Portugal, vindo do Brasil, onde o futebol explodiu na sua popularidade. E muitos clubes foram fundados em Portugal por imigrantes, que emigraram para o Brasil no final do século XIX e vieram para Portugal, regressaram ao seu país na década de 20 e de 30 e fundaram um clube na sua comunidade, na sua freguesia, no seu concelho, ou clubes fundados
pela influência de trabalhadores ingleses que no vinho do Porto, e aqui na região do Grande Porto, do Douro, influenciada muito pelo Douro, como também onde havia obras da ferrovia, nasceram muitos clubes influenciados também por trabalhadores ingleses. Foi uma época dourada, as décadas de 20 e as décadas de 30. E por isso, quando muitos dizem, bom, hoje temos muitas dificuldades, o desporto enfrenta dificuldades, muitas vezes enfrenta dificuldades, mas se pudermos fazer uma análise, uma retrospectiva rigorosa, isenta, desde sempre enfrentou, e quando fazemos esta retrospectiva, como acabei de fazer, de que nas épocas mais difíceis, onde a vida era extremamente difícil e impensavelmente mais difícil, comparando com os tempos de hoje, fundaram associações esportivas com a vontade do povo e com a vontade das comunidades. O desporto representa valores, o desporto transmite valores. Nós temos, nas últimas semanas, assistido a um debate muito intenso nas redes sociais, na imprensa, nas redes sociais não só do nosso país, mas à escala internacional, sobre aquilo, até onde é que pode ir o desporto, quais são os valores que são mais sólidos no desporto. E eu tenho dito muitas vezes, desde os primeiros discursos, como Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, que o desporto, acima de tudo, transmite valores. Mas que valores são estes? O valor da paz, é verdade. O primeiro setor a aplicar sanções à Rússia, depois da agressão militar à Ucrânia, foi o desporto internacional. O desporto representa o valor da solidariedade, da inclusão, da integração. O desporto representa o valor da sustentabilidade. O desporto, quando comunica com uma linguagem que derruba qualquer muro que se erga pelo mundo fora, ultrapassa qualquer barreira linguística, quando uma grande figura do desporto internacional faz uma declaração, quando Cristiano Ronaldo faz uma declaração, ela é captada na aldeia mais recôndita do planeta, e quem tem a oportunidade de viajar por países onde o futebol não tem o peso que tem no nosso país, nós reparamos que, de facto, há as figuras internacionais do desporto, e para dar como exemplo, damos um exemplo de um cidadão português que atingiu o auge do desporto internacional, fica na história do desporto mundial. O Cristiano Ronaldo, quando faz uma declaração, quando comunica com o mundo, a sua comunicação é captada por qualquer jovem e amante do futebol, em qualquer país, independentemente da idade e da língua oficial desse país. Esta é a força do desporto. E esta força do desporto, obviamente, diz-nos que nós não podemos dirigir um clube, dirigir uma entidade esportiva, sem ter presente os valores do desporto. E isso aplica-se também ao nível mais local, um clube de base local. E o Governo tem procurado muito apostar em duas áreas que eu vos irei falar muito brevemente, muito rapidamente, para terminar a minha intervenção. A primeira é a prevenção e combate à violência no desporto. Esse é um grande desafio do mundo desportivo. Entrará em vigor no dia 10 de setembro a nova lei para a prevenção e combate à violência no desporto, e traz, entre muitas novidades, duas novidades que se vão fazer sentir muito nos clubes de base local. O gestor de segurança. Todos os clubes do futebol terão de ter um gestor de segurança, um associado, um dirigente, um colaborador, um pai de um atleta, uma mãe de um atleta, alguém que tenha uma formação com a autoridade policial local sobre matérias muito básicas, mas que são essenciais para apostar na formação, na prevenção. Saber como receber uma equipa adversária, desde os petizes até os veteranos, saber como organizar o setor que é ocupado pelos adeptos visitantes, saber que condições mínimas tem que ter nesse setor, saber o que fazer quando chega um cidadão com mobilidade reduzida, de cadeira de rodas a um campo desportivo, saber o que deve
transmitir o homem da cabine de som, ou homem ou mulher da cabine de som, quando tem que passar uma mensagem com um jogo a decorrer, ou no intervalo do jogo, ou antes do jogo começar e depois do jogo acabar, como tem que receber uma equipa de arbitragem, a que horas, com que antecedência, como é que leva a equipa de arbitragem para fora do recinto esportivo, qual é a preocupação de segurança, ou seja, há uns mínimos que nós não podemos adiar, porque não podemos esperar que a partir do próximo fim de semana é que vai diminuir o nível de violência e de insegurança nos recintos esportivos, achando que isso vai acontecer se nós não fizermos nada. O Governo fez o seu trabalho, uma legislação que traz um conjunto largo de medidas que investem na prevenção e no combate. Eu disse sempre que não há legislação perfeita para acabar com a violência no desporto. Tem que haver a vontade do Governo, da Assembleia da República, essa está concluída, foi promulgado pelo Sr. Presidente da República, o envolvimento das entidades que organizam as competições, tendo regulamentos muito mais fortes ao nível das sanções aos infratores, mas também dos clubes, dos dirigentes, dos treinadores, dos atletas, dos adeptos, ou seja, de todos os agentes esportivos e aqueles que participam direto ou indiretamente no espetáculo desportivo. Depois, esta legislação traz uma novidade que resolve um dos maiores flagelos que se tem colocado aos clubes desportivos de base local, como disse no início da minha intervenção, representam 99% dos clubes do país. Os clubes sabe a Associação de Futebol do Porto, sabe certamente a Câmara Municipal de Amarante, porque isto também acabou por ser uma matéria de interesse das câmaras municipais, que todos os recintos esportivos têm que cumprir uma coisa que se chama Regulamento de Segurança, que tem um conjunto de regras para que o recinto desportivo, seja um estádio, ou um campo, ou um pavilhão, tem que cumprir. Mas esse Regulamento de Segurança foi muito pensado nos grandes do futebol, nos recintos dos grandes do nosso futebol e, obviamente, com regras completamente desfasadas com a realidade do futebol amador. E aquilo que fizemos agora também nesta legislação, que entrará em vigor dia 10 de setembro, foi dizer o seguinte: o Regulamento de Segurança deixa de se aplicar a todos os recintos esportivos, passa a aplicar-se unicamente aos recintos esportivos da primeira e segunda liga profissionais. Só há ligas profissionais no futebol, na primeira e segunda liga. A primeira liga do handball, do basquetebol, do voleibol, não são ligas profissionais. As ligas profissionais têm um conjunto de regras e de obrigações e deveres e direitos para os próprios atletas que são próprios e só existem na primeira e segunda liga de futebol. São os únicos campeonatos, as únicas provas profissionais. Nas outras modalidades, a primeira divisão das outras modalidades tem certamente clubes que têm contratos profissionais com os seus jogadores, mas a prova em si, a competição é amadora, não é profissional. E estava a dizer que esse Regulamento de Segurança, que é um cutelo em cima dos clubes, porque muitos clubes foram multados, e as multas são pesadíssimas, o Regulamento de Segurança só se irá aplicar a partir do dia 10 de setembro aos recintos dos clubes que participam na primeira e segunda liga de futebol e onde se irão disputar jogos de risco elevado, ou seja, a 1%, nem isso, dos recintos esportivos do país. Todos os outros recintos, pavilhões, campos e estádios, irão cumprir um regulamento de funcionamento, que é muito próximo daquilo que eu disse quanto àquelas competências que o Estudo de Segurança vai ter na formação de 3 ou 4 horas que terá com a entidade policial. Ou seja, se hoje nós temos 99%, apesar do Regulamento de Segurança ser obrigatório por lei há muitos anos, há mais de uma década, e até hoje 1% dos recintos não ter Regulamento de Segurança, significa que não houve evolução de segurança nos recintos esportivos, porque, como disse, mais de 99% não têm Regulamento de Segurança. E este Regulamento de Funcionamento será, obviamente, possível aplicar a todos os recintos do país, com o apoio da Câmara Municipal, com o apoio das entidades locais, das forças policiais locais, e o clube irá evoluir naquilo que é o seu nível de segurança para organizar os espetáculos esportivos. Um último tema que vos queria falar, que é um tema que tem sido também prioridade do Governo, a igualdade de género no desporto. Só passados 49 anos depois do 25 de Abril é que foi criado o primeiro grupo de trabalho intergovernamental
intergovernamental para a igualdade de género no desporto. Em fevereiro deste ano foram apresentadas as recomendações desse grupo de trabalho, dirigidas ao Governo, à Assembleia da República, às câmaras municipais, aos clubes desportivos, às federações, etc. Um conjunto de recomendações para que Portugal consiga chegar a 2030 na média europeia, não só em número de praticantes femininas, mas também nos patamares de liderança do desporto. E é aí que é fundamental. Eu sei que o Salvadorense esteve quase para ter esta época uma equipa sénior feminina de futebol, seria uma proeza, mas fiquei muito satisfeito, acredito, Sr. Presidente, dei a minha presença e a minha vinda aqui a Salvador por ganho, com uma grande vitória, sabendo que na próxima época, com obviamente a necessidade de construir balneários próprios para essa equipa feminina, que o Salvadorense irá ter uma equipa feminina de futebol. Isso é um salto qualitativo enorme. E certamente que muitas meninas e mulheres que gostariam de praticar futebol por todo o país estão à procura exatamente dessa visão dos clubes mais próximos de sua casa, dessa visão, desse interesse, dessa disponibilidade. E se hoje Portugal tem um número recorde de atletas federados, já ultrapassando os 700 mil atletas federados, em mais de 60 modalidades, isso deve-se ao aumento do número de praticantes femininas no ano de 2022. Todas as modalidades que cresceram, começando pelo futebol, cresceu imenso, desde a pandemia, desde o fim da pandemia, melhor dizendo. Esse crescimento deve muito ao aumento de praticantes femininas. Isto significa que o nosso país está mais igual. Significa que o nosso desporto começa a ficar mais igual. Mas também é preciso evoluir noutro patamar, que é onde nós estamos na cauda da Europa, que é nos lugares de liderança, porque a igualdade de género não se está só ao nível das praticantes, está-se também nas lideranças. E aí nós temos que evoluir. Entre o final de setembro e o princípio de outubro arrancará uma grande campanha nacional, todos vocês vão acompanhar, dirigida às mulheres, às jovens, melhor dizendo, do ensino secundário do nosso país, dizendo-lhes: tu podes ser a presidente do teu clube. A competência não tem género, a ambição não tem género. Portanto, tu podes ser a presidente do teu clube. Não é a liderança de um clube, não é algo que seja reservado por alguma lei divina ou por Constituição ou por qualquer decreto-lei aos homens. Aliás, se houver dúvidas quanto a isto, basta ir a um país que nos é muito familiar. Brasil. O Brasil, ninguém duvida que o desporto tem um poder enorme na sociedade brasileira, desde sempre, nos últimos 100 anos seguramente. E o campeão brasileiro e o penúltimo campeão brasileiro, ou seja, o Palmeiras e o Flamengo, conquistaram os seus títulos presididos por mulheres. Portanto, Portugal, na Primeira Liga, não sei se é a primeira vez, se não for a primeira vez, há muitos anos que isso não acontece. Há um clube, um primeiro clube, que é o Rio Ave Futebol Clube, que é presidido por uma mulher. E, portanto, nós estamos no ano 2023 e estamos a dizer que pela primeira vez isto, pela primeira vez aquilo, é a altura de avançar e progredir bastante também naquilo que é o indicador da evolução social das nossas comunidades e dos nossos territórios. A igualdade de género é uma prioridade. É evidente que temos que remover muitos obstáculos. Por exemplo, o Governo vai patrocinar na próxima época, não esta que está a começar, mas na 24, 25, a inscrição das mulheres no curso de nível 1 de treinadores em todas as modalidades, para termos mais mulheres também nos bancos a dirigir as equipas, nos bancos e dentro das 4 linhas nos treinos, mas como treinadoras principais. A Federação Portuguesa de Futebol está a apoiar os clubes que integrem nas suas equipas técnicas treinadoras, e também o Governo irá patrocinar, através do próximo Orçamento de Estado, uma medida que faz muita diferença. Uma mulher, quando chega ao alto rendimento esportivo, quando chega ao topo do alto rendimento esportivo, quando é campeã da Europa, campeã do mundo, por todos nós,
gostamos de ver aquelas notícias a dizer atleta A, atleta B, campeão do mundo, campeão olímpico, campeão paralímpico, todos nós gostamos de ver. Mas depois, no caso das mulheres que decidem ser mães e são mães no seu percurso do alto rendimento esportivo, não conseguem recuperar a sua forma física ao mais alto nível com o tempo da licença de maternidade. É pouco tempo e, portanto, o que o Governo se prepara para fazer é criar um prolongamento da licença de maternidade de 3 a 4 meses em cima da licença de maternidade para que as mulheres no alto rendimento esportivo se possam tomar a sua decisão de serem mães e poderem regressar ao alto rendimento esportivo, que é isso que o país também precisa, porque muitas delas depois ficam pelo caminho e têm carreiras mais curtas. Termino a intervenção agradecendo esta oportunidade e parabéns ao Sport Clube Salvadorense pelos seus 100 anos. Viva o Sport Clube Salvadorense. Obrigado.